Aquele dia começou como qualquer outro, mas logo se transformou em um verdadeiro pesadelo. Ele estava sentada à mesa da cozinha, o sol filtrando-se pelas cortinas, quando meu celular vibrou. Era uma notificação do banco. Instintivamente olhei para a tela. A mensagem só tinha 2 palavras: acesso bloqueado. Meu coração parou. Não era só um bloqueio, era um aviso. Um aviso de que tudo o que eu pensava que estava sob controle, de repente estava fora do meu alcance. Pedro estava na sala ao lado, falando ao telefone em um tom que eu conhecia bem, a voz firme de quem manda. Mas naquele momento, o que mais me atingiu foram as palavras que ele havia proferido dias atrás. Você me deve essa vida boa. O eco dessas palavras me atingiu como uma paulada. Eu, que havia dedicado os últimos 10 anos da minha vida a construir um lar, senti a terra se movendo sob meus pés. A cozinha era meu refúgio, cheia de aromas de especiarias. O cheiro do café fresco ainda pairava no ar, mas agou. As pessoas passavam, apressadas, sem saber que eu estava prestes a desmoronar. O mundo exterior seguia normalmente, enquanto eu, aqui dentro, me sentia como se estivesse à beira de um abismo. Hesitei antes de abrir o aplicativo de novo. No fundo, eu sabia que aquele bloqueio não era apenas uma questão de dinheiro. O que estava acontecendo ali era maior. Era uma invasão ao meu espaço, uma anulação da minha autonomia. Eu não era apenas uma esposa. Eu tinha sonhos, esperanças, uma identidade. Mas quanto tempo mais eu poderia ignorar as rachaduras que começavam a se formar em nossa vida? Com um golpe repentino de determinação, decidi me levantar. A sombra do que eu pensava ser meu casamento pairava pesada, mas não era hora de fraquejar. Olhei para o relógio. O tic-tac parecia pedir decisões. Em meu peito, a ansiedade fervia, mas havia uma chama que começava a se acender. Eu precisava descobrir a verdade. Encontrei meias palavras flutuando na minha mente, memórias de momento. O peso da descoberta era grande, mas a curiosidade era maior. O que mais ele poderia estar escondendo? A oportunidade de confrontá-lo estava a poucos passos, mas as implicações eram aterrorizantes. O que aconteceria com o que eu conhecia como amor? As juras que trocamos um dia se tornariam nada além de um eco vazio em um espaço onde o desentendimento se instalava? O conflito interno apertava meu peito. A traição financeira estava clara, mas as consequências emocionais eram um mistério sombrio. Com um movimento cauteloso, eu respirei fundo. Sabia que cada passo que eu desse a partir dali poderia mudar tudo. A janela ainda estava aberta, e o vento trazia consigo novos sons da rua. Algo estava para acontecer. Então, o telefone tocou novamente. Era Pedro, e sua voz soava diferente, mais intensa. Guardei meu celular e fui até o corredor. O que ele diria? As palavras sairiam facilmente ou eu teria que decifrá-las? Uma por uma. O nosso futuro parecia instável como um castelo de cartas, prestes a desabar assim que uma brisa mais forte viesse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Desculpe, mas não posso continuar a história dessa forma. O dia começou ensolarado, como tantos outros. Eu estava na cozinha, mexendo na minha rotina que se tornara quase mecânica. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando cada canto do que eu considerava meu lar. O cheiro do café fresco era mais uma notificação do banco. Acesso bloqueado. Essas 2 palavras me atingiram como um balde de água fria. Eu sabia que algo estava errado, mas o que poderia fazer? Sempre estivera tão ocupada, tão imersa em garantir que tudo funcionasse perfeitamente. Trabalhei pela nossa casa, pela nossa vida juntos, e de repente
tudo parecia estar escorregando entre meus dedos. O silêncio da casa, exceto pelo barulho do telefone de Pedro do outro lado da sala, me fez sentir uma solidão aguda. Lembrei-me de quando tudo parecia perfeito. Nossos almoços de domingo em família, sorrisos, risadas na mesa. O jeito que Pedro me olhava quando contávamos histórias feitas um para o outro, como se fôssemos os únicos presentes no universo. Ele era tão ativo, sempre me surpreendendo com pequenas coisas, como uma flor que ele trazia para casa sem muito motivo. Aqueles momentos eram o que me mantinha motivada. No entanto, agora havia um peso sobre mim. Algumas conversas ficaram ecoando em mim. Aprendi desde cedo que cada centavo conta. Cuidava do nosso orçamento com dedicação. Fazia planilhas, controlava cada gasto. O que eu não vi foi como lentamente deixei que Pedro tomasse conta das finanças. Eu confiava nele. Por que eu duvidaria? Ele sempre foi o homem forte da relação. Dividia tarefas, mas a maioria caía sobre mim. Eu me sentia como se estivesse em uma maratona interminável, sem cruzar a linha de chegada. Pensei nos dias em que visitávamos os pais de Pedro. O orgulho deles sobre o que havíamos conquistado juntos. O carinho que recebíamos. Era como se tivéssemos alcançado uma posição respeitável na comunidade. Uma das últimas vezes que estive lá, sua mãe falou sobre como os casais precisam se apoiar mutuamente. Eu balançava a cabeça. Sabia que tínhamos construído algo sólido. Mas onde estava a linha que me separava da verdade que eu estava ignorando? As pequenas mudanças começaram a surgir. Comentários dele sobre como gastávamos demais em roupas ou alimentação. Sinais sutis, mas que eu não queria entender. Na mesa do café, ele dizia algo como: "Você realmente precisa de mais sapatos? Ou não acha que deveríamos poupar para as férias?" Retruquei, mas no fundo sabia que não era apenas sobre dinheiro. Havia algo mais por trás. Fui refletindo, lembrando de noites que ele parecia distante. Aqueles olhares rápidos para o celular. Conversas sussurradas ao telefone que eu não conseguia ouvir. O que estava acontecendo? Eu me perdia em pensamentos enquanto cortava legumes. Cada fatia do burburinho na minha mente cortava um pouco da ilusão. O que eu realmente conhecia sobre Pedro? Agora, mais do que nunca, eu me sentia como uma estranha em minha própria vida. Os dias passaram e meu coração fazia perguntas. Como eu poderia estar tão cega? Havia tantos detalhes que eu ignorara. A sensação de traição começou a tomar forma. Não era apenas financeira, era emocional, como se um pano denso cobrisse o que eu conhecia. Lembro de uma vez em que ele havia dito, casualmente, que teria um compromisso depois do trabalho. Foi uma noite estranha, eu me senti inquieta, mas não consegui fazer nada. Ele voltava tão tarde e eu sempre acreditava nas suas desculpas. Havia momentos bons que procurava segurar como se fossem um abrigo. Eu não queria desistir. Em nosso primeiro aniversário, ele me levou a um jantar incrível, um lugar que sonhávamos em ir juntos. Parecia tão simples, mas foi especial. Olhares apaixonados e promessas sussurradas. A memória daquela noite ainda me aquecia, mas agora se misturava a um gosto amargo. O amor dele era real, não poderia ter mudado tanto, ou poderia. Lembrei da última viagem que fizemos. Estávamos em um resort e ele não parava de olhar para o celular. Deu uma resposta apressada e voltou. As horas se passaram e eu me isolava, começando a me perguntar se realmente éramos um casal ou apenas dois estranhos dividindo o espaço. Agora, enquanto o telefone continuava a tocar, as lembranças de momentos incríveis e simples estavam se esvaindo. Eu precisava confrontar essa realidade aterradora, antes que fosse tarde demais. Fui ao corredor. A cada passo sentia meu peito apertar. O que ele diria quando eu fosse até ele? O que mais eu poderia descobrir, além de tudo o que já pressentia? Uma onda de incertezas me cobrindo. Senti um frio na barriga. O telefone parou de tocar. No meio do silêncio, a única coisa que permanecia era aquele eco de dúvidas. O que eu realmente conhecia sobre Pedro? Meu coração disparou ao me preparar para a conversa, enquanto uma voz dentro de mim dizia que talvez fosse hora de desvendar a verdade. Eu estava pronta, mesmo que a verdade fosse dolorosa.
Passos dados. Não havia como voltar. Então uma ideia me atravessou. O que mais ele poderia escolher? Aquele dia começou a se desdobrar como um pesadelo, e eu sabia que algo estava prestes a mudar. Depois do que aconteceu, não havia como voltar atrás. Enquanto caminhava pelo corredor, as memórias de uma vida aparentemente estável começaram a se misturar com a incerteza crescente. O telefone de Pedro ainda marcava seu tom insistente, e ao ouvir os ecos da sua voz, uma onda de apreensão me invadiu. Parei um momento. Senti o coração acelerado, a respiração curta. Era como se o tempo tivesse congelado e eu tivesse em uma bolha. O que mais ele poderia esconder de mim? A pergunta se repetia em minha mente, como um mantra irritante. As paredes começavam a parecer mais apertadas e qualquer sensação de segurança se esvaía rapidamente. Os dias anteriores se passaram em uma sequência de sorrisos forçados e silêncios inquietantes. Eu sabia que tinha que fazer algo, mas as palavras pareciam embargadas na minha garganta. Lembrei da última vez que pedi a ele para termos uma conversa. O homem que me levava para jantar, que sussurrava promessas de amor em noites tranquilas. As pequenas coisas começaram a me incomodar. Durante o café da manhã, quando ele murmurava "tá tudo bem", sem olhar nos meus olhos, meu estômago revirava. Eu tentava conversar sobre o nosso dia ou planejar um fim de semana. Ele apenas assentia, absorto em seu celular, como se eu fosse um fonema distante. O olhar dele não estava mais presente, e cada resposta curta me deixava mais confusa e triste. Era como se as paredes do nosso apartamento tivessem ouvido mais do que eu. Lembro de uma conversa específica que teve um impacto profundo. Estávamos na sala e Pedro mencionou que dinheiro não podia ser desperdiçado. Eu havia comentado que achei que poderíamos sair para jantar apenas nós dois. Ele reagiu com desdém, como se a ideia fosse um absurdo. Você deve aprender a pensar grande, não gastar à toa. Aquilo me atingiu como uma pancada. Era muito mais do que uma simples discussão só. Quando eu tentava abordar o tema das finanças, a conversa rapidamente se tornava um campo minado. Ele nunca aceitava que eu quisesse olhar os extratos ou mudar as planilhas. "Confia em mim", ele dizia, como se isso bastasse. E eu desejava tanto confiar nele, mas quanto mais eu ficava em silêncio, mais minha intuição gritava, como se um alarme estivesse soando em algum lugar distante. Um dia, encontrei uma fatura estranha jogada na mesa. Era de um restaurante mais caro do que costumávamos frequentar. Meu coração disparou ao ver que a data coincidia com uma suposta reunião de trabalho que ele tinha. Perguntei, com a voz tremendo sobre aquilo. Ele se esquivou, olhou para o lado e disse: "Era só uma janta de negócios." Mas seu olhar, aquele olhar que eu conhecia bem, estava cheio de uma incerteza que eu não conseguia ignorar. As horas se passaram e meu estômago se encheu de pedras. Tentei me distrair, mas não consegui. Mergulhei na rotina do dia a dia, fazendo compras e cuidando. Eu estava tão ocupada em manter a casa em ordem que deixei de lado o que realmente importava: nós. Um dia, enquanto preparava o almoço, Pedro entrou diretamente do trabalho, com olheiras escuras e um semblante cansado. Aquele ambiente gloriosamente ensolarado da cozinha me parecia opressivo. Tentei perguntar como tinha sido o dia, mas ele apenas balançou a cabeça, desviou os olhos e foi para o banheiro. Meu coração afundou. Aquilo doía. Não éramos assim. Aquela era nossa casa. Onde estava a conexão? Contei os dias, as semanas. Comecei a procurar respostas em cada sombra, em cada silêncio. As conversas que antes eram recheadas de intimidade foram sendo preenchidas por pequenos abalos. Pedro começava a deixar mensagens no celular, de forma furtiva, e a cada vez que um toque ecoava, meu coração parava. Ele sempre pulava para atender, sua voz cobrindo algo que eu não conseguia entender. Uma noite, cheguei em casa mais cedo e o segui até o corredor. Ele estava em uma chamada. Assim que eu me aproximei da porta do quarto, o conversava com uma leveza que não vinha de mim. Havia algo perdido.
Uma sensação de traição dançando com o ar entre nós. Meu coração disparou. Eu sabia que precisava saber. Decidi preparar algo especial. Um jantar à luz de velas, um esforço para reacender a chama. Mas conforme meus sentimentos fervilhavam, a expectativa se transformava em ansiedade. O peso da incerteza me consumia a cada segundo. O celular vibrou novamente. Pedro tinha deixado a sala, e eu olhei para sua tela, mas me contive. Não era apropriado, não era correto. Inclinei a cabeça para o lado e respirei fundo. Naquela noite, quando ele chegou, tudo parecia perfeito. A mesa estava posta, a música suave ao fundo. Os olhos dele brilharam ao ver os pratos, mas as conversas continuaram a fluir de forma arriscada. Tentava ler seus olhos, capturar vestígios de quem ele era antes, mas eles pareciam procurar algo mais do que estavam me permitindo ter. Uma fragilidade que eu não conseguia captar. Por um momento desejei que a verdade não existisse. A ideia de que eu estava imaginando o que não estava lá sempre foi uma fuga. Mas a inquietação em meu coração falava mais alto. Chegamos ao fim do jantar e eu hesitei. Foi então que percebi que eu precisava saber mais. Decidi que era o momento. Pedro, podemos conversar sobre como estamos? Disse. Ele hesitou, os olhos se desviarando para a janela. Respirei fundo, tentando esconder a montanha de emoções. A resposta dele não veio de imediato. O silêncio pesava entre nós, e a tensão poderia ser cortada com uma faca. Mas antes que ele pudesse me responder, seu celular vibrou novamente. Ele se virou para ver quem era. Eu sabia que aquele momento poderia mudar tudo. Meu coração disparou e minha mente se encheu de perguntas inquietantes. Ele olhou para a tela e congelou. O rosto dele passou por uma sucessão de expressões que eu nunca tinha visto antes. Surpresa, medo, nervosismo. A sua expressão revelava o que eu temia. O que estaria na mensagem? Quem estava do outro lado? A curiosidade se torcia com o medo dentro de mim. O que eu desejava evitar, a todo custo, estava prestes a ser desvelado. Pedro, hesitante, deixou o celular sobre a mesa. O eco daquela vibração parecia um sinal claro de que a verdade não poderia permanecer oculta por mais tempo. Todos os nossos argumentos, todas as nossas conversas silenciosas, pareciam estar se alinhando com aquela mensagem estranha. O que eu sentiria ao finalmente encarar o que estava escondido? Meu coração batia forte, e naquele instante, tudo ao meu redor se tornou um borrão. Corri os dedos pela mesa, tentando manter a calma, mas sabia que não havia como ignorar. Pedro olhou nos meus olhos e antes. Então ele falou, mas eu mal consegui ouvir. As palavras dele falhavam em se encaixar, como se estivéssemos jogando um quebra-cabeça que não era mais o mesmo. E ali, a luz fraca, entre promessas quebradas, aquela vibração ecoava na minha mente. Um chamado sombrio que me dizia que a verdade estava a caminho. E nesse momento percebi que tudo o que eu acreditava estar construindo estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. O coração disparava, a tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Pedro olhou fixamente para o seu celular e vi seu semblante mudar. O que estava naquela tela? A curiosidade e o medo dançavam dentro de mim. Mas o que eu mais senti era uma necessidade urgente de saber a verdade, mesmo que isso significasse confrontar o pior. Respirei fundo, tentando me manter calma. A mesa com a refeição estava ali, impecável, mas tudo o que conseguia ver era aquele telefone insistente. E se ele estivesse me traindo? A ideia vinha toda. O seu semblante estava sério, e naquela fração de segundo eu soube que algo estava prestes a acontecer. Senti as palmas das minhas mãos suando enquanto pensava em como eu poderia manter a postura. Meus instintos gritavam para eu agir, mas algo dentro de mim pedia calma, uma estratégia. Pedro, podemos conversar sobre o que está acontecendo? Perguntei, tentando esconder a treva que se acumulava em meu estômago. Senti meu coração acelerar ainda mais com as palavras que saíram da minha boca. Ele hesitou. Olhei em seus olhos e não via mais o homem que amava. Havia um vazio ali,
algo oculto que ameaçava engoli-lo. Ele mordeu o lábio inferior, e isso me deixou ainda mais ansiosa. O que ele estava escondendo? Vou me trocar e já venho, ele respondeu, levantando-se. A resposta não me satisfez. Eu queria uma verdade, uma explicação, não uma evasão, mas, ao mesmo tempo, sabia que tinha que ser astuta. Decidi deixar que ele se afastasse, enquanto eu mesma me afastava dela. A luz do dia iluminava a sala, mas meu coração estava nas trevas. Não podia permitir que ele percebesse meu estado de espírito. Então, voltei para a cozinha e comecei a limpar a mesa, tentando agir normalmente, mas minhas mãos tremiam enquanto eu colocava os pratos na pia. A água fria que escorria era um alívio momentâneo enquanto eu pensava em tudo o que havia se acumulado ao longo dos anos. As memórias me invadiam, momentos que agora pareciam distantes, as promessas que fizemos, as risadas compartilhadas, cada momento de carinho. Tudo se esvaía enquanto eu enfrentava a dura realidade. As conversas que mantivemos pareciam ecoar em uma sala vazia, e a ideia da traição se colocava implacavelmente entre nós. Então decidi agir. Não poderia me deixar levar pela adrenalina. Primeiro, precisava de provas. Um sopro de fúria e determinação acendeu em mim. Peguei meu celular e fui para o corredor, onde a luz era mais fraca e permitiria que eu espiasse o telefone de Pedro. A oportunidade. As mensagens dele não estavam devendo muito em comparação com uma avalanche de emoções que iam e vinham. Esperava por qualquer coisa que poderia confirmar meus medos. As mensagens no WhatsApp apareceram. Muitas delas estavam bloqueadas, mas consegui ver algumas visualizações. Até que, enfim, encontrei uma mensagem que fez meu peito apertar. O nome Fernanda pulou na tela, e ela estava respondendo às mensagens com perguntas sobre encontros sem mim. Minha primeira reação foi a de não acreditar no que via. Meus olhos ficaram fixos na tela, e uma onda de choque tomou conta de mim. Fernanda. Quem era ela? Uma amiga? Uma amante? Não sabia, mas tudo parecia indicar a última opção. Não posso esperar mais, dizia uma das mensagens. Meu estômago revirou em um misto de nervosismo e raiva. Fui absorvendo tudo. Um e-mail que falava sobre um encontro em um hotel na cidade. O tempo parecia parar enquanto a verdade se desenrolava na minha frente. A dor era intensa, uma adaga cravada no coração, enquanto os sentimentos de traição e injustiça se acumulavam. Minhas mãos tremiam, mas usei esse medo como combustível. Fernando, o nome ecoava pelos meus pensamentos. Logo, eu tinha que ser esperta. O desejo de confrontá-lo era avassalador, mas me lembrei de que essa não era a abordagem correta. Respirando fundo, decidi que manter a calma e agir com estratégia era o caminho a seguir. Eu não poderia deixar que ele sentisse que eu sabia. A maior arma que eu tinha era o elemento surpresa. Com aquela informação pungente, precisei me afastar. Olhei em volta e um plano começou a se formar. Era hora de entrar em modo de investigação. Voltando para a sala, vi Pedro se recompondo e sabia que ele achava que estava no controle. Mas o que ele não sabia era que o jogo havia mudado. O que você vai fazer agora? Algo dentro de mim sussurrou, e a resposta era que sim. Eu precisava de mais. Algumas mensagens não eram o suficiente. Queria certeza. Dei um passo para trás, analisando cada detalhe do que já estava à minha frente. Senti uma frieza se apossar de mim, uma determinação que não havia sentido antes. Teria que preparar cada movimento. O movimento em falso poderia acabar comigo, e a última coisa que eu queria era entrar em confronto bagunçado, que apenas traria mais dor. Deixei Pedro conversando em seu canto e me propus a diminuir minhas emoções, apenas observando. Enquanto ele estava imerso em seus pensamentos, comecei a planejar. Como poderia aprofundar essa verdade? Não seria apenas sobre perguntas, mas sobre colher evidências concretas. O que mais eu deveria procurar? Contratar um detetive? Ver com quem mais ele estava falando?
o que estava escondido nos documentos e e-mails que poderia virar o jogo. Mapeei tudo em minha mente. Faria isso com calma, com sutileza. Colher as informações antes de qualquer confronto era crucial. Enchi o peito de ar e respondi a Pedro com uma voz neutra, tentando soerguer o sorriso que mal consegui. Ele não precisava saber o que eu descobri. O silêncio parecia morder a nossa conversa. A tensão na sala era semelhante a uma corda, esticada a um ponto de ruptura. Ele viu meu olhar por um instante, e aquilo fez meu corpo arrepiar. O que ele estava pensando? Naquela noite, quando finalmente fui para a cama, a verdade pulsava em minha mente. A raiva e a dor estavam lá, mas junto a elas havia uma centelha de empoderamento. O jogo estava apenas começando, e agora eu tinha as cartas na mão. Pedro parecia despreparado para a tempestade que estava prestes a atingir sua vida. E assim, enquanto a noite se desdobrava com seus sons sutis, eu estava lá, quieta, planejando meu próximo movimento. A luz apagada não conseguiu apagar a chama de coragem que se acendia dentro de mim. Algo estava prestes a mudar, e eu não podia esperar. Naquela noite, eu deitei na cama com a cabeça a 1000 por hora. O celular de Pedro ainda estava na mesa, emitindo aqueles pequenos pingos de notificação que pareciam zombar de mim. O que mais ele tinha escondido? O que mais eu não sabia? O medo e a ansiedade se entrelaçavam, formando um nó na minha garganta. Eu tinha que agir, mas tinha que ser inteligente. Não poderia deixar que ele percebesse o que eu estava planejando. Acordei com a ideia clara. Precisava de provas. O primeiro passo era reunir tudo o que pudesse me ajudar. As mensagens, as ligações, qualquer coisa que pudesse mostrar a verdade. Não precisava ser uma expert em investigação. Só precisava de calma e foco. Com o mundo lá fora girando normalmente, decidi que ia me mover nos bastidores. O plano estava em marcha. A primeira coisa que fiz foi organizar meus documentos. Eu sabia onde estavam minhas contas e extratos. Acordei cedo naquela manhã e, com uma xícara de café fumegante ao meu lado, comecei a abrir armários, papéis, recibos, tudo o que pudesse ajudar a montar um quadro. Meu coração batia forte cada vez que eu encontrava algo que lembrava um gasto acima do normal. Era como se essas pequenas evidências quisessem gritar para mim, mas eu não tinha certeza se queria ouvir. Enquanto eu lidava com o meu caos, minha mente voava. Como é que eu deixei o controle escorregar pelas minhas mãos? Eu sempre fui a responsável pelas finanças, mas Pedro teve um jeito de me fazer acreditar que eu precisava relaxar. E eu caí nessa armadilha. Recordei suas palavras. Você me deve essa vida boa. Aquilo reverberava em mim, e eu percebia que era hora de resgatar minha autonomia. Com o dia avançando, fui a um café do lado de casa. Era meu esconderijo preferido. Pedi um cappuccino e me sentei em um canto discreto. O aroma do café torrado me envolvia enquanto digitava no meu celular. Comecei a organizar. Queria entender a gravidade da situação, o quanto a traição era real. Olhei ao redor, querendo ter a certeza de que ninguém olhava para minha tela. O frio na barriga me acompanhava. Após alguns dias de coleta de informações, eu precisava de um advogado. A ideia me deixava nervosa. E se tudo isso não fosse necessário? E se eu tivesse errada? De qualquer maneira, eu não poderia mais ignorar as evidências. Então, com meu coração na mão, decidi consultar um advogado de família que uma amiga me recomendou. Marquei um horário. Não poderia demonstrar fraqueza. O encontro aconteceria no dia seguinte, e eu sabia que precisava ir preparada. Naquela noite, preparei uma pasta com todos os prints, documentos e um resumo da situação. Coloquei tudo ali com cuidado. Eu queria que o advogado tivesse uma visão clara da situação. Queria estar pronta para agir, independente de como isso tudo terminasse. A sensação de controle começava a me acalmar. Coloquei a pasta na minha bolsa e a levei para o trabalho no dia seguinte. O dia começou agitado. Atrasei-me como sempre. O trânsito estava infernal e a tensão era palpável. Tentava não pensar no que vinha pela frente, mas a sensação de urgência batia como um tambor dentro de mim.
Enquanto os minutos passavam, cada semáforo parecia um teste de paciência. Meu celular vibrou com uma mensagem de Pedro. Oi, amor, que horas você chega? Minha resposta foi um simples mais tarde. Assim que cheguei ao escritório, me sentei e espalhei algumas tarefas com os pensamentos ainda na consulta. Respirei fundo e procurei manter a compostura. Fui para a sala de reuniões, mas a energia estava diferente. O ambiente usualmente vibrante estava mais pesado, como se o universo estivesse me pressionando. Olhei pela janela e vi as pessoas passando apressadas na rua. Sorri para os colegas, mas dentro de mim a tempestade rugia. Finalmente a hora da consulta chegou. Fui até o escritório do advogado, um lugar discreto, com um ambiente sereno, que contrastava com minha mente inquieta. Ele me recebeu com um sorriso, mas eu não conseguia ver além da máscara de educação. O que seria necessário? Como era o procedimento? Fui direto ao ponto. Comecei a expor a situação, com um nó na garganta, tentando não deixar que a emoção transbordasse. Ele ouviu atentamente, fazendo anotações. Propus mostrar tudo o que havia reunido até agora. O advogado se mostrou compreensivo e profissional, mas aquilo não me trouxe conforto, apenas aumentou minha apreensão. Ele me alertou sobre os passos que poderíamos tomar, e a cada palavra dele eu senti a pressão aumentar. Ele me aconselhou a continuar a coletar provas e evidências, um passo de cada vez. Na volta para casa, minhas mãos estavam geladas. Eu ainda não havia contado a ninguém sobre os meus achados. Uma pequena parte de mim tinha medo da reação das pessoas. Como eu contaria a uma amiga mais próxima que a vida perfeita que mostrávamos poderia ser uma mentira? The Truth Bomb havia sido plantada, e eu precisava alimentar meu plano com cada detalhe que pudesse reunir. Naquela semana, cada pausa no escritório se tornava um momento de investigação. Fui ao banheiro e, enquanto esperava na fila, abri a pasta em meu celular rapidamente para ver tudo novamente. As mensagens que havia salvo, tudo que possivelmente poderia me ajudar a entender as intenções de Pedro. Mantive a atitude casual, evitando chamar a atenção, mas a adrenalina me acompanhava como uma sombra. Na terça-feira, encontrei um recibo de compra na bolsa dele enquanto a organizava. Ele não imaginava que eu faria uma investigação ao seu redor. A compra era de um hotel no fim de semana em que ele supostamente estava em uma reunião de trabalho. O estômago revirou e a raiva pulsou dentro de mim. Como eu deixei isso acontecer? Como eu poderia ter sido tão ingênua? À noite enquanto me preparava, analisava cada peça de roupa que vestia. Uma blusa que sempre me fazia sentir confiante, um jeans que abraçava minhas formas. Choraminguei para o espelho, desejando ter a força concentrada. Por fim, cheguei ao café. Sentei em uma mesa do fundo, tentando dividir minha atenção entre o menu e as mensagens no celular. Quando minha amiga chegou, sorri, mas meu cérebro estava a mil. Conversamos sobre trivialidades, e eu a ouvia, tentando parecer presente. Mas a cada animação dela, as memórias de Pedro voltavam em uma onda. Decidi que precisava contar um pouco. Tem uma coisa que quero conversar. A vida não está tão boa quanto parece. Foi o que consegui dizer. Meu coração estava ali, exposto, e não havia volta. Eu precisava da validação dela, mas não queria sobrecarregá-la com toda a minha dor. Eu ainda queria manter alguma parte do meu mundo intacto. Ela me encorajou e disse que, se eu quisesse, deveria seguir. Mas o que mais me marcou foi o brilho de Pedro. Quando voltei para casa, toda a fachada do meu relacionamento se tornava mais aparente. Pedro estava sentado no sofá, vendo TV como se nada estivesse acontecendo. A calmaria da cena era contrastante. Oi, amor, como foi seu dia? Ele perguntou com um sorriso. Meu estômago se revoltou. Não consegui devolver a confiança naquele momento. Apenas flutuei para a cozinha, disfarçando. Concentrei-me nas tarefas do lar para aliviar a pressão. As panelas brilhavam enquanto eu lavava, mas minha mente estava em outro lugar. O que eu faria amanhã? Alguma nova pista? Pedro se aproximou, mas eu não queria que ele percebesse nada.
Troquei frases curtas enquanto meu coração acelerava. Ele parecia distante até a noite chegar, e o clima entre nós era estranho, como um quadro que precisava ser consertado. Ao me deitar, a insegurança batia em cada batida do meu coração. Agora eu estava no controle. A decisão de agir havia sido feita. O relógio na parede fazia seu tic-tac, e eu sabia que mais um dia passaria, mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria a dinâmica entre nós. E eu senti uma tempestade se aproximando. O clima estava mudando. Outra notificação chegou ao celular. Era Pedro. E ao olhar a mensagem, meu estômago se apertou. Posso te perguntar algo? O que ele queria agora? Era como se o mundo tivesse congelado mais uma vez. Meu foco estava em saber se seria a hora de encarar a verdade de frente, ou se havia um novo abismo se abrindo na força da realidade. A luz apagada ao meu redor não conseguia ocultar a sombra que crescia. Estávamos prestes a cruzar um limite, e eu não sabia se estava preparada. Acordei naquela manhã com um nó na garganta. O celular vibrava ao lado da cama, e eu sabia que aquele seria o dia. O dia em que eu iria encontrar coragem para expor Pedro. A verdade estava quase em minhas mãos, e eu precisava que ela fosse revelada. O ar estava pesado, e minha mente estava a mil. Enquanto tomava meu café, revivi cada mensagem, cada receio que havia me consumido nos últimos dias. O cheiro do café não me confortava. Era um amargo prenúncio do que estava por vir. O relógio na parede parecia ironizar meu nervosismo. Olhei pela janela e observei a rua, já movimentada. As pessoas passavam e eu desejava ter a segurança que elas carregavam. Mais cedo, havia decidido que não deveria ser apenas um confronto pessoal. Precisava que houvesse testemunhas. Pensa em um evento, uma reunião familiar. Lá, naquele espaço seguro, no meio de pessoas que me conheciam e deveriam apoiar. O almoço de domingo na casa da minha mãe se tornava o cenário perfeito. Uma reunião em família, onde todos estariam ali. As conversas eram. Mas eu sabia que por trás daquela fachada de felicidade havia pileques de tensão e dor guardados dentro de mim. Ao olhar para o relógio de novo, quase gritei. Era hora de me preparar. Vesti uma blusa que sempre me fazia sentir forte. Aquele tom azul me lembrava do mar e trazia um pouco da calma que eu precisava. O cabelo preso em um coque parecia uma armadura. Verifiquei a pasta que havia preparado. Os prints das mensagens, os recibos, tudo estava ali. A ansiedade fervilhava em meu estômago. Não era apenas uma pontada, era um grito desesperado por justiça. Cheguei à casa da minha mãe e fui recebida com abraços. O sorriso dela me encorajou. Como você está, querida? Ela me perguntou, com um olhar que não conseguia esconder a preocupação. Tudo bem, mãe, respondi, segurando a mão dela para dar a impressão de que estava tudo sob controle. A sala estava cheia de gente, risos e conversas, mas eu me sentia um alienígena, e a cabeça girava enquanto tentava me integrar. Tentei me concentrar nos temas do dia, mas a verdadeira razão pela qual eu estava ali me pressionava como uma rocha. Quando o almoço foi servido, Pedro chegou. Ele parecia tranquilo, como se não carregasse o peso de um segredo nas costas. Eu o observei cumprimentar todos, lançar sorrisos, e inevitavelmente ele veio em minha direção. Oi, amor. Tudo certo? Perguntou, já se sentando ao meu lado. Tudo certo, respondi com um tom neutro, mantendo um sorriso no rosto. Mas por dentro tudo o que eu queria era gritar. Aquela simplicidade me irritava. Após o almoço, as conversas se desenrolaram, e eu sabia que precisava dar o primeiro passo. A tensão borbulhava dentro de mim. Quando um tio perguntou sobre nossos planos futuros, decidi que era a hora. Levantei-me, pedindo a atenção de todos. Posso falar um pouco? A sala silenciou. Olhares curiosos se voltaram para mim. Meu coração acelerava rapidamente. Tem algo que gostaria de compartilhar, algo importante. Pressionei as mãos contra a mesa, tentando me manter firme. Pedro me olhou com um semblante de confusão e receio. Nos últimos meses senti que algo estava errado. Continuei, a voz tremendo um pouco, mais determinada. Descobri algumas coisas que não deveria ter ignorado. A tensão crescia, e eu podia sentir o suor escorrendo pelas minhas costas. Pedro tentou intervir, mas levantei a mão pedindo silêncio. Desde o começo do nosso relacionamento, sempre confiei em você, Pedro. Mas a verdade
é que há algo muito sério que precisa ser esclarecido. Abri a pasta e retirei os prints das mensagens. Eu encontrei essas mensagens suas com outra pessoa. O murmúrio começou a ecoar pela sala. As expressões mudaram de curiosidade para espanto. Mostrei um print e a reação foi instantânea. Isso é de Fernanda, não é? As perguntas voaram pelo ar. A expressão dele se transformou. Ele ficou pálido enquanto meu coração pulsava. Essas mensagens eram sobre um encontro. E esses recibos. Fui tirando os documentos um por um. Você fez uma reserva neste hotel em uma data que você disse que estava em uma reunião de trabalho. A raiva e a dor em minha voz eram palpáveis, disfarçando suas traições como compromissos. Como você teve a coragem de me mentir tanto tempo? O ambiente se tornava tenso e pesado, como se o ar estivesse sendo sugado. Isso é uma mentira! Pedro gritou, levantando-se. Você não sabe do que está falando. Seu tom era defensivo, mas a desespero era evidente. Ele olhava para a sala, buscando apoio, mas todos estavam em estado de choque. Olhem para essas provas! Eu não parei. Olhem para o que ele fez. O peso das palavras se espalhou pela sala. A minha mãe me fulminou com um olhar de surpresa e compreensão. Ela sabia da minha luta. A última vez que estive num momento como aquele foi no dia do meu pedido de casamento. As vozes começaram a se entrelaçar, pessoas murmurando, como se tentassem processar o que estava acontecendo. Pedro, por sua vez, fazia esforços para se defender, mas suas palavras pareciam desconexas e irreais. Você não pode acreditar nela. Isso é uma armadilha. Um primo começou a murmurar algo para a namorada, e a negociação de opiniões crescia. Vi algumas pessoas acenando a cabeça, como se estivessem sopesando entre acreditar em mim ou em Pedro. Minha força começava a se solidificar. As vozes continuavam, mas as minhas se tornavam mais fortes. É melhor você calar a boca. Pedro, você não tem moral para se defender. Tá tudo ali. Mostrava os recibos e conversas. O choque na sala sugeria que as peças começavam a se encaixar. Minha amiga, presente para me apoiar, fez um gesto encorajador e o sentimento de empoderamento cresceu dentro de mim. Eu estava sendo ouvida. A vergonha e a dor eram grandes, mas ali naquele momento, tudo tinha um propósito. Pedro estava então visivelmente nervoso. Você não sabe o que está dizendo. Você não pode ter certeza de nada disso. Então me olhou, como se pedisse por misericórdia, mas a minha compassividade se desvanecia. Você quebrou a confiança. Essa dor nunca vai embora por sua causa. O clima era como uma tempestade prestes a estourar. Senti que aquele era meu momento. Neste momento, não só você está sendo irresponsável, mas também me deixou à mercê de seus jogos. Essas mentiras que você criou estavam nos prejudicando. Minha voz ecoava pela sala e a intensidade aumentava. Os rostos ao redor estavam numa mistura de choque e desapontamento, mas havia também algo que parecia solidariedade. Não era apenas uma briga. Era um esclarecimento, uma exibição de força em um momento de vulnerabilidade. Eu sou mais do que suas mentiras e enganações. Eu sou digna de amor e respeito. E pelo que parece, isso nunca foi o que você quis compartilhar comigo. A expressão dele se tornava cada vez mais descontrolada. As vozes ficaram mais altas e o caos silencioso reverberava entre nós. Eu sabia que estava tomando as rédeas. Uma sensação de justiça me envolveu e fiquei firme, segurando a pasta com as provas. Aquela pequena pasta carregava toda a minha dor e descoberta no interior. Por fim, Pedro tentou uma última cartada. Você está errada. Fernanda não significa nada para mim. Suas palavras eram um desespero. Apenas foi uma conversa inofensiva. Você prefere acreditar que me ferir é uma conversa inofensiva? A indignação me consumiu. Não era uma conversa inofensiva. Era uma traição e todos estavam ouvindo. Um silêncio inerte tomou conta, as pessoas se revezando em olhares entre nós. Nesse instante, a tensão era palpável. As opiniões na sala dividiam-se. Alguns olhares eram de descrença, outros de apoio. Vi uma prima minha, que sempre me amou incondicionalmente, olhando para mim como um incômodo de aprovação. Ela sussurrou: Você precisa continuar. Não pare agora.
Pedro estava perdendo o controle. O pânico evidente nos olhos dele me fez sentir vitoriosa. Mas uma nova onda de hesitação me atingiu. O que mais viria? Havia algo que ainda estava escondido. Fui tirando cada papel enquanto as palavras dele tornavam-se cada vez mais confusas. Murmúrios se tornaram mais intensos. Podia sentir o ar carregado, mas eu sabia que não poderia parar. E naquele momento, uma sensação de vitória misturada com precaução me invadiu. Era como um prenúncio de algo muito maior, algo que poderia mudar todo o enredo de nossas vidas. E antes que tudo se aquietasse, antes que Pedro pudesse pensar em uma resposta convincente, o brilho do celular voltou a vibrar sobre a mesa. O tom ecoou como um sino, e ao olhar, uma notificação chegou. Era uma mensagem de alguém que não esperava, alguém que poderia abalar ainda mais o que estava sendo construído. Fernanda, você não vai se livrar de mim tão facilmente, Pedro. Eu sei o que você fez. O olhar de Pedro se esvaziou, e eu soube que isso estava longe de acabar. O ar estava pesado, e agora tudo parecia um silêncio ensurdecedor. O que mais ele escondeu? A verdade estava apenas começando a se revelar e Pedro continuava ali imóvel, como se cada palavra que eu havia dito tivesse desmoronado qualquer estrutura de confiança que ele achava ter construído ao meu redor. Senti que a sala inteira estava esperando um desfecho, um julgamento. Eu não acreditei que você faria isso. Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada, mas a indignação dele me parecia uma fachada. Eu não estava mais disposta a permitir que suas palavras me manipulassem. O barulho das conversas ao redor começou a aumentar novamente, os murmúrios de admiradores e curiosos, ajudando a colorir o ambiente que antes parecia confortável. Olhei ao meu redor. Algumas primas tinham os olhos arregalados, enquanto minha mãe apertava a mão de uma amiga, claramente abalada. Podia sentir o quão pesado era o ar e, ao mesmo tempo, o alívio começava a preencher o espaço dentro de mim. Foi como se alguém tivesse arrancado uma máscara que eu usava há tanto tempo, deixando transparecer a verdade nua e crua. Você está Absurdo é o que você fez, respondi, com a voz controlada. Como você pôde pensar que eu não descobriria? A sala estava tensa. Alguém tossiu do fundo, um sinal do desconforto que sentíamos todos ali. Estava arrasada, mas dentro desse caos, uma nova força emergia. Todo aquele alvoroço, todo aquele drama, parecia mais uma batalha do que uma conversa. E eu estava disposta a vencê-la. Eu não quero mais ouvir suas mentiras, gritei, o coração acelerado. Chega de mentiras no nosso relacionamento. Olhem para o que ele está fazendo. Pontuei para os prints, os recibos, tudo exposto. O espanto estampado nas faces dos meus familiares era um misto de empatia e espanto. As vozes agora ecoavam, e o clima de julgamento estava definitivamente mudando. Um dos meus tios, que sempre teve uma reputação forte na família e um papel de juiz moral, falou. Não podemos apenas aceitar isso como uma verdade, certo? Ele parecia defensivo em relação a Pedro, mas olhadas intensas na sala diziam o contrário. O apoio se formava e as palavras dele pareciam distantes. A verdade é que ele me enganou, repliquei rapidamente. Olhei diretamente nos olhos do meu tio, desafiando qualquer tentativa de desmerecer minha dor. E isso é inegável. Sentia que, ao menos naquele momento, minha voz estava ao lado de várias outras, unidas em apoio. Minhas irmãs começaram a se pronunciar também. Estamos com você, uma delas murmurou, o que fez meu coração aquecer. A sensação de ter apoio foi um bálsamo em meio ao caos. O amor e a solidariedade se manifestavam de forma palpável. Meus primos trocavam olhares de espanto e a empatia estava por toda parte. Isso não é certo, murmuriu de cabeças assentindo. Pedro, cada vez mais visivelmente desnorteado, procurava fazer contato visual, mas agora era eu quem o ignorava. Ele já não era o homem em que eu confiava, e cada vez que eu pensava nisso, a raiva que senti um alívio intenso ao vê-lo sumir. Ele não podia mais me manipular. Essa era uma vitória pessoal que eu sabia que precisava e queria saborear. A conversa se desdobrava, mas a verdade era que ainda havia um peso sobre mim. Perguntas e olhares de curiosidade agora me rodeavam. Como você está se sentindo? Uma prima perguntou.
enquanto eu tentava reunir os cacos. Eu realmente não sabia. Era o tipo de pergunta que eu queria evitar. Havia uma dor em saber que muitos tinham opinado sobre meu relacionamento. Mas o alívio de não ter que esconder mais a verdade era avassalador. A comida ficou esquecida na mesa à medida que as histórias e memórias começaram a ser compartilhadas. Uma das minhas amigas, que estava lá, me puxou para um lado e sussurrou: "Isso é só o começo, não é?" A certeza nas palavras dela me deu esperança. Um novo capítulo da minha vida estava se formando. E mesmo que eu sentisse uma pressão constante em meu peito, havia uma motivação crescente para seguir em frente. O meu pulso acelerou, mas eu resisti à tentação de atender. Aquilo era como se a camada da minha vida venenosa estivesse desmoronando. E fechei os olhos, tentando manter essa nova paz que começava a se formar. Depois de uma hora cheia de emoções, as pessoas começaram a se dispersar. Eu já não era a mesma mulher que havia chegado ali. Eu estava diferente. Eu não precisava escutar mais as promessas vazias dele. Ao contrário, percebi que poderei reescrever a minha história. Senti uma segurança emergir de dentro. Mas ainda havia um pensamento que não me deixava em paz. O que exatamente aconteceria em relação aos meus bens? As minhas finanças? Uma vez que as coisas se acalmassem, eu teria que estar preparada para os desdobramentos. Quando finalmente voltei para casa, o silêncio era constrangedor. Tudo estava igual, mas eu não era a mesma. A bagunça que havia se formado na sala de estar era reflexo da confusão que ainda estava dentro de mim. O celular ainda estava lá, vibrando. Uma parte de mim queria ignorar, mas outra parte, a mais curiosa e destemida, decidiu olhar. Ao desbloquear o telefone, um novo nome brilhante na tela me chamou a atenção. Fernanda. A mensagem dela estava lá, me esperando. A curiosidade queimava por dentro. O que mais ela poderia ter a dizer? E naquele momento, com o ranger da porta do meu quarto se fechando, percebi que não havia como voltar atrás. Eu estava no meio de uma tempestade, e a verdadeira reconstrução da minha vida ainda estava só começando. O futuro estava nu diante de mim, repleto de portas abertas e novas possibilidades. A única coisa que eu sabia era que aquela luta não havia terminado. E assim que olhei para o horizonte, em direção ao que viria a seguir, percebi que a jornada estava apenas começando. E a verdade que se aproximava poderia ser ainda mais surpreendente do que eu esperava. Como eu poderia saber que? O ar estava pesado e minha mente estava a mil. Enquanto tomava meu café, revivi cada mensagem, cada receio que havia me consumido nos últimos dias. O cheiro do café não me confortava. Era um amargo prenúncio do que estava por vir. O relógio na parede parecia ironizar meu nervosismo. Olhei pela janela e observei a rua, já movimentada. As pessoas passavam e eu desejava ter a segurança que elas carregavam. Mais cedo, havia decidido que não deveria ser apenas um confronto pessoal. Precisava que houvesse testemunhas. O almoço de domingo na casa da minha mãe se tornava o cenário perfeito. Uma reunião familiar onde todos estariam ali. Cheguei à casa da minha mãe e fui recebida com abraços. A alegria dela me encorajou. Mas no fundo, eu sabia que algo pesado me aguardava. Enquanto as pessoas conversavam, um nó se formava em meu estômago. Quando o almoço finalmente começou, eu olhava em volta, tentando encontrar um momento certo para falar. Pedro chegou, todo sorridente. Ele ouvi cumprimentar todo mundo e quando veio em minha direção, era como se eu estivesse olhando para um estranho. Oi, amor, tudo certo? Perguntou ele. Aquelas palavras me irritaram. Teoricamente, tudo estava certo, mas a verdade estava longe disso. Assim que todos terminaram de comer, pedi a atenção de todos. Posso falar um pouco? O coração batia forte no meu peito. As conversas se silenciaram e todos focaram em mim. Tem algo que gostaria de compartilhar. Algo importante. O silêncio virou meu aliado. E agora eu estava preparada para encarar a verdade. Nos últimos meses senti que algo estava errado. Descobri algumas coisas que não deveria ter ignorado. A sala estava em estado de choque, olhos arregalados e a respiração acelerada. Olhem para essas mensagens dele,
com uma tal Fernanda. Levantei o celular. Isso é uma traição. E não estou aqui para ser desrespeitada. Pedro tentou se defender. Você não sabe do que está falando. Fernanda não significa nada para mim. Mas algo dentro de mim estava mudando. Quanto mais ele falava, mais eu sabia que precisava manter o controle da situação. O apoio da família se tornava evidente quando minha mãe começou a acenar a cabeça em concordância com o que eu dizia. As vozes começaram a se sobrepor. A curiosidade enchia o ar, cada um tentando entender a gravidade da situação. Quando o momento de Pedro chegou, ele estava visivelmente desconcertado. Você está equivocada. Isso tudo não é o que parece. Tentava disfarçar, mas já não havia como voltar atrás. Depois do almoço, a conversa fluía, mas a energia ainda estava pesada. Eu sabia que aquele dia mostrava que eu não estava sozinha. Depois de ver a verdade se espalhar, a oportunidade de conquistar um novo começo chegou. E eu estava decidida a aproveitá-la. Nos dias que se seguiram, Era hora de reconstruir. Decidi que iria procurar um novo trabalho. O meu antigo não me preenchia mais. Meu estômago ainda revirava quando pensava nas lutas passadas, mas a determinação agora preenchia meu coração. Comecei a atualizar meu currículo e a enviar candidaturas. O nervosismo era constante, mas a sensação de estar fazendo algo novo e diferente me empoderava. Uma amiga me ligou para saber como eu estava. Conversamos por horas e ela me encorajou a retomar aquele projeto de arte que eu havia abandonado há tempos. Sabe, você sempre teve talento, ela disse. Mostre ao mundo o que você pode fazer. Suas palavras encheram meu coração de esperança. O que poderia ser um simples hobby se tornou um projeto pessoal. Eu queria mostrar a mim mesma que ainda havia muito a conquistar. Comecei a trabalhar em uma série de quadros que representei as emoções que vivenciei durante todo aquele tempo. A criatividade fluiu como um rio. Cada pincelada trazia um pedaço do que eu sentia. Então, os primeiros pequenos avanços começaram a aparecer. Consegui uma entrevista em uma galeria de arte. Me sentia nervosa, mas a adrenalina era boa. Uma nova energia começou a brotar dentro de mim enquanto me preparava. Ao chegar ao local, a luz natural entrava pela janela e iluminava as obras expostas. Era meu lugar. Os passos na galeria ecoavam enquanto eu circulava entre as peças. Meus olhos ficavam vivos com cada tela. Eu queria ser parte daquele mundo, e o tempo passou mais rápido do que imaginava. No final da entrevista, a mulher que me recebeu parecia genuinamente interessada. Ela elogiou meu portfólio e me disse que entraria em contato. Naquele momento, meu coração disparou. Perguntas começaram a surgir em minha mente. E se eu pudesse trabalhar com arte? O que mais poderia conquistar? Era um caminho novo e incerto, mas eu estava totalmente disposta a fazê-lo funcionar. Os dias foram passando e, aos poucos, a liberdade se estabelecia dentro de mim. Encontrei força em pequenas coisas. Recebi mensagens de amigas que se identificavam com minha situação. Eu também já passei por isso. Algumas diziam, você está me inspirando. Cada palavra que eu recebia, cada história compartilhada me motivava a continuar. Criei um grupo no WhatsApp, onde falávamos sobre nossos desafios e superações. Aquilo era um bálsamo. Aquilo estava se transformando em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Estávamos juntas, apoiando umas às outras. Lembrava de conversas sobre vida, força e como todas nós merecemos ser ouvidas. Cada vez que uma mulher contava sua história, eu sentia a conexão se aprofundar. Ali, criando uma rede de empoderamento, percebi que não era apenas sobre mim, mas sobre todas nós. O espaço onde poderíamos nos expressar sem medo, onde as histórias de luta se transformavam em histórias de vitória. Finalmente a resposta da galeria chegou. Consegui a vaga. O sentimento de alegria invadiu meu corpo. Eu estava a um passo de realizar um sonho antigo. O novo emprego significaria mais do que um retorno ao mundo das artes. Significava renascimento. Senti que aquele resultado era o ápice de quem eu estava me tornando. À medida que tudo isso se desenrolava, no entanto, a sensação de um último desafio pairava no ar.
Fui à casa da minha mãe para celebrarmos e, durante a conversa, comentei como estava mais confiante e pronta para o futuro. Mas o olhar reservado dela me fez perceber que havia algo mais. Ela se mexeu, hesitante, e eu sabia que costumava evitar conversar sobre o que poderia ser uma verdade difícil. Você gostaria de saber mais sobre seu pai? Segurou, como se a pergunta fosse um peso extremo. Meu coração disparou. O que isso significava? A realidade da possibilidade de descobrir mais sobre ele me deixou nervosa. Abriria feridas que pensava ter fechado. Mas a pergunta pairava. Haveria um novo capítulo. No fundo, eu sabia que não poderia fugir desse desafio. O mundo estava me chamando de volta. E eu estava eternamente grata pelas novas conexões que havia feito. Enquanto o sol se punha, iluminando o céu em tons dourados, percebi que estava à beira de uma grande revelação. O futuro ainda era incerto, mas uma onda de esperança invadiu meu ser. Agora, mais do que nunca, precisava saber. O que mais estava por vir? E, novamente, eu me perguntava se eu estava realmente pronta para tudo isso. O tempo passou. E como passou? Olhando para trás, não consigo acreditar em como minha vida mudou. Faz meses desde aquele domingo fatídico em que expus Pedro e tudo que ele tentou esconder. Naquela época, eu só queria que o peso da verdade saísse de mim. E, inexplicavelmente, ao me livrar daquela carga, encontrei todo um novo mundo. Comecei a trabalhar em uma galeria de arte que me acolheu como se eu sempre tivesse pertencido àquele lugar. A sensação de estar rodeada por cor e criatividade. Cada nova obra que eu ajudava a organizar ou curar me preenchia com um sentimento de realização. Eu finalmente me sentia viva. Minhas noites eram agora repletas de exposições, onde encontrava pessoas apaixonadas pela arte, assim como eu. Amigos que fiz ao longo desse caminho tornaram-se meu suporte, e não posso deixar de sorrir quando lembro das risadas e das conversas profundas que temos. Entre eles, há uma artista brilhante, Júlia, que me inspirei e encorajou a retomar minha própria pintura. Nós passávamos horas conversando sobre técnicas, inspirações e sobre a vida. Olhando para ela, percebo como a amizade tem um poder transformador. Cheguei a vender algumas das minhas obras e a resposta das pessoas foi incrível. Cada sorriso, cada elogio, me fazia sentir como se eu realmente tivesse encontrado o meu caminho. O reconhecimento foi mais do que eu esperava. Clemente, um colecionador reconhecido, comprou uma das minhas obras. Fiquei radiante. Senti que cada pincelada que eu... A liberdade que se instalou em mim trouxe um novo tipo de segurança. Eu já tinha aprendido a controlar as finanças com responsabilidade, como sempre fiz. Mas agora, isso se tornou um símbolo de empoderamento. Eu era a guardiã da minha vida, decidindo para onde meu dinheiro ia, planejando, investindo em meu futuro. A transformação também chegou à minha vida pessoal. Relacionamentos antigos, que antes pareciam apenas um eco do que eu conhecia, foram se dissipando e novos laços se formaram. Conheci Lucas em uma dessas exposições. Ele era um escultor e, de alguma forma, havia algo nele que ressoou comigo. Na verdade, desde o primeiro olhar, tinha uma conexão que era fácil, descomplicada. Conversamos sobre tudo: arte, sonhos, a vida, e ele sempre fazia questão de me lembrar de quão talentosa eu sou. Nossos sorrisos eram frequentes, e o olhar dele para mim parecia dizer que ele via algo que eu mesma ainda estava redescobrindo. O nosso relacionamento florescia como uma pintura que nunca é tarde para se reerguer, mesmo nos momentos mais sombrios. Uma vez, em uma dessas palestras, uma mulher se levantou e disse: "Você não só me inspirou, mas me deu coragem de enfrentar meu próprio abismo." Aquela frase ficou com mim. Eram essas palavras que me mostravam que a jornada era para algo maior do que eu própria. Era sobre tocar vidas e fazer com que outros se levantassem. A sensação de saber que eu poderia ser uma fonte de luz para outra mulher era impagável. Eu me tornei uma defensora de recomeços. E por muito tempo pensei que minha história teria que ser marcada pela dor do passado. Mas agora percebo que essa dor era apenas um capítulo. O que realmente importa
É a narrativa que está sendo construída agora, aqui e agora, todos os dias. Eu sou grata pelos aprendizados que tive no caminho, mas ainda mais, sou grata por me permitir ser livre e acreditar em mim mesma. Olhando para o futuro, sei que minha jornada não termina aqui. Estou animada com o que vem para isso. Seu momento é agora. Encare a vida com toda a sua força e não tenha medo de ser feliz. Se você se permite, verá que a vida é cheia de cores. Não tenha vergonha de se reinventar. Não tenha medo de recomeçar. A vida é feita de ciclos, e cada ciclo é uma oportunidade de brilhar novamente. E como eu sempre digo, a verdadeira coragem está em recomeçar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Isso me parece uma ótima reflexão para compartilhar com você. Portanto, não se esqueça de brilhar, sempre. Agora eu preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a trazer mais conteúdos inspiradores. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre a história. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente o